escudos e disse: acho que peguei a coisa. Deixem-me tentar. Tomou o bastão e mandou a bola para além de uma linha de carvalhos ao longe, na extremidade do campo. Quando Jim ganhou um barco a motor no aniversário, foram todos para a margem do rio, assistir à lição que um instrutor dava a Jim sobre como pilotar. Nenhum deles tinha pilotado antes um barco a motor. O barco, branco e brilhante, com formato de bala de revólver, tropeçava tristemente sobre a água, num percurso inseguro, o motor tossindo, enquanto o instrutor, sentado ao lado de Jim, segurava o leme para evitar que ele piorasse ainda mais as coisas. Sem razão aparente, Jim levantou a cabeça subitamente e gritou para Francisco: você pensa que pode fazer melhor? Eu posso. Pois tente. Quando o barco voltou, e seus dois ocupantes saltaram, Francisco assumiu o leme. Espere um pouco, disse ao instrutor, que permaneceu na margem. Deixe-me dar uma olhada nisto. Então, antes que o instrutor tivesse tempo de se mover, o barco disparou para o meio do rio como se impelido por um tiro de canhão. Afastou-se rapidamente antes que as pessoas se dessem conta do que estavam vendo. Enquanto o barco desaparecia na distância, no brilho do sol, Dagny pensava apenas em três coisas: o rastro deixado pelo barco, o ruído do motor, a determinação do piloto. Ela notou a estranha expressão no rosto de seu pai, que via o barco de corrida desaparecer ao longe. Ele não disse nada, só ficou olhando. Ela recordava que vira esse olhar uma vez antes. Foi quando seu pai visitara um complexo sistema de roldanas que Francisco, então com 12 anos, tinha montado para fazer um elevador que chegasse ao topo de uma rocha, de onde ensinava Dagny e Ed a mergulhar no rio Hudson. Os papéis em que Francisco fizera os cálculos ainda estavam espalhados pelo chão. O pai de Dagny os pegou, examinou-os e perguntou: Francisco, quantos anos de álgebra você estudou? 2 anos. Quem lhe ensinou a fazer isto? Ah, isso é uma coisa que eu inventei. Dagny não sabia que o pai tinha na mão, nas folhas amassadas de papel, a versão primitiva de uma equação diferencial. Os herdeiros de Sebastian de Anconia tinham formado uma linha ininterrupta de primogênitos varões que sabiam fazer jus ao nome que herdavam. Segundo uma tradição familiar, a desgraça da família começaria com o herdeiro que deixasse, ao morrer, a fortuna dos de Anconia igual a que receberá. Durante muitas gerações tal desgraça não ocorrerá. Uma lenda argentina dizia que a mão de um de Anconia tinha o poder miraculoso dos santos, só que não era o poder de curar, mas o de produzir. Os herdeiros da família de Anconia tinham sido todos eles homens de extraordinária capacidade, mas nenhum deles chegava perto da promessa que Francisco tinha mostrado ser. Era como se os séculos tivessem passado em peneira finas qualidades da família, além de descartar o irrelevante, o inconsequente, o fraco, para deixar apenas o puro talento. Como se o acaso tivesse gerado, finalmente, um ente desprovido de elementos acidentais. Francisco podia fazer tudo o que quisesse e fazê-lo melhor do que qualquer e sem esforço. Não havia empáfia em seus modos, nem ideia de comparação em sua consciência. Não tinha uma atitude de posso fazer melhor do que você, mas simplesmente de posso fazê-lo. Para ele, fazer era fazer superlativamente. Por mais rígida que fosse a disciplina exigida dele pelo enérgico plano de educação que o pai lhe traçara, fosse qual fosse o objeto de estudo determinado, Francisco sempre o dominava sem esforço. O pai o adorava, mas ocultava seus sentimentos cuidadosamente, como fazia com o orgulho de saber que trazia ao mundo o mais brilhante exemplar de uma brilhante linhagem. Francisco, dizia-se, ia ser o apogeu dos de Anconia. Eu não sei qual é o lema dos de Anconia, disse certa vez o Sr. Taggart, mas sei que Francisco vai mudá-lo para quê. Isso era a primeira coisa que ele perguntava ante qualquer atividade que lhe propunham e nada o faria agir se não lhe dessem uma resposta válida. Ele vivia seu mês de férias intensamente, como um foguete, mas, se alguém o interrompia em pleno voo, ele era capaz de explicar a finalidade de cada um dos gestos que fizera a cada momento. Duas coisas eram impossíveis para ele: ficar parado e se mover sem direção ou finalidade. Vamos descobrir, era o incentivo que ele dava a Dagny e Ed em tudo o que empreendiam. Ou, então, vamos fazê-lo. Eram suas únicas formas de divertimento. Posso fazê-lo, dizia, quando estava construindo seu elevador, aferrando-se à rocha, cravando nela cunhãs de metal, movendo os braços no ritmo de um trabalhador experiente, enquanto algumas gotas de sangue despercebidas saíam de um curativo em seu pulso. Não, não podemos nos revezar, Ed, você ainda é muito pequeno para trabalhar com o martelo. Vá afastando as plantas do meu caminho que faço o restante. Que sangue? Ora, não é nada, um corte que levei ontem. Dagny, vá até a casa e me traga um curativo limpo. Jim olhava o grupo. Tinham-no deixado só, mas frequentemente viam seu vulto à distância. Ele olhava Francisco com uma intensidade estranha. Ele raramente falava na presença de Francisco. Porém encurralou Dagny e disse, com um sorriso debochado: você e essa sua pretensão de ser uma mulher de ferro, com ideias próprias. Você é mole que nem um pano de prato, ouviu? É uma vergonha ver você deixando aquele moleque convencido lhe dar ordens. Ele faz gato-sapato de você. Onde está o seu orgulho? É só ele assoviar que você vai correndo fazer o que ele disser. Por que não engraxa os sapatos dele? Porque ele não me pediu, respondeu Dagny. Francisco podia ganhar em qualquer jogo, em qualquer disputa. Nunca entrava em disputas. Se quisesse, poderia mandar no clube infantil. Nem passava perto do clube, ignorando as tentativas insistentes dos membros de atrair o herdeiro mais famoso do mundo. Dagny e Ed eram seus únicos amigos. Eles não sabiam se Francisco era deles ou se eles é que pertenciam a Francisco. Tanto fazia, eles gostavam de ambas as possibilidades. Toda manhã os três saíam em busca de aventuras. Uma vez, um velho professor de literatura, amigo da senhora Taggart, viu-os no alto de uma pilha de destroços num ferro velho, desmontando a carcaça de um automóvel. Ele parou, sacudiu a cabeça e disse a Francisco: um jovem na sua posição devia passar o tempo nas bibliotecas, absorvendo a cultura do mundo. E o que o senhor pensa que estou fazendo? Perguntou Francisco. Não havia fábricas no bairro, mas Francisco ensinou Dagny e Ed a viajar escondidos em trens da linha Taggart até cidades distantes, onde pulavam cercas e entravam em fábricas, ou ficavam à janela, olhando para as máquinas, como outras crianças assistem a um filme no cinema. Quando eu mandar na Taggart Transcontinental, dizia Dagny às vezes. Quando eu mandar na Cobre de Anconia, dizia Francisco. Nunca era necessário explicar o restante, um já conhecia o objetivo e a motivação do outro. De vez em quando, o condutor do trem os pegava. Então um chefe de estação a 100 quilômetros de casa telefonava a senhora Taggart: pegamos 3 moleques aqui que dizem que são, e são mesmo, dizia a senhora Taggart, suspirando. Por favor, mande-os de volta. Francisco Ed perguntou-lhe uma vez, ao lado da estação: você conhece praticamente o mundo todo. O que é a coisa mais importante deste mundo? Isto, disse Francisco, apontando para o emblema Twitter na frente de uma locomotiva. E acrescentou: quem dera que eu tivesse conhecido Nat Taggart. Percebeu que Dagny olhava para ele. Não fez mais nenhum comentário. Porém, minutos depois, quando caminhavam pelo mato, por uma picada estreita de terra úmida, samambaias e sol, ele disse: Dagny, hei de respeitar sempre os brasões, os símbolos de nobreza.
Eu também não sou aristocrata. Só que estou me lixando para torres comidas pelas traças e unicórnios antiquíssimos. Os brasões da nossa época estão nos cartazes de anúncios, nas revistas populares. O que você quer dizer? Perguntou Ed. As marcas registradas, Ed respondeu ele. Naquele verão, Francisco tinha 15 anos. Quando eu mandar na cobre de Anconia. Estou estudando mineração e mineralogia, porque tenho que me preparar para quando eu mandar na cobre de Anconia. Estou estudando engenharia elétrica, porque as usinas são os melhores fregueses da cobre de Anconia. Vou estudar filosofia, porque vou precisar dela para proteger a cobre de Anconia. Você nunca pensa em outra coisa que não seja a cobre de Anconia? Perguntou Jim certa vez. Não. Pois eu acho que existem outras coisas no mundo. Então que os outros pensem nelas. Essa atitude não é muito egoísta. É, sim. O que é que você quer? Dinheiro. Você já não tem bastante. Todos os meus ancestrais elevaram a produção industrial da cobre de Anconia cerca de 10% cada. Eu pretendo multiplicar por 100. Para quê? Perguntou Jim, imitando a voz de Francisco com sarcasmo. Quando eu morrer, espero entrar no céu, seja lá o que for o céu, e quero poder pagar o preço do ingresso. O preço do ingresso é a virtude, disse Jim, altivo. É isso mesmo que quero dizer, James. Quero estar preparado para afirmar possuir a maior virtude de todas, dizer que foi um homem que ganhou dinheiro. Qualquer corrupto ganha dinheiro. James, algum dia você vai ter que descobrir que as palavras possuem significados exatos. Francisco riu, um sorriso de deboche radiante. Ao vê-los, Dagny pensou de repente na diferença entre Francisco e seu irmão Jim. Ambos sorriam debochados. Mas Francisco parecia rir das coisas por ver algo muito maior. Jim ria como se não quisesse que nada fosse grande. Dagny percebeu outra vez o que havia de especial no sorriso de Francisco, certa noite, quando ele e Ed estavam ao redor de uma fogueira que haviam acendido no meio do bosque. O brilho do fogo os fechava numa cerca de resplendores que incluíam pedaços de troncos de árvores, galhos e estrelas longínquas. Ela teve a sensação de que não havia nada além daquela cerca, nada além de um vazio escuro, com uma promessa surpreendente, terrível, como o futuro. Mas o futuro, pensou ela, seria como o sorriso de Francisco. Aquilo era a chave do futuro, o prenúncio de sua natureza estava em seu rosto sob os galhos dos pinheiros, iluminado pelo fogo, e de repente ela sentiu uma felicidade insuportável, por ser completa demais e por ela não conseguir exprimi-la. Dagny olhou de relance para Ed. Ele estava olhando para Francisco. Ao seu modo discreto, Ed estava sentindo o mesmo que ela. Por que você gosta de Francisco? Dagny perguntou Ed algumas semanas depois, quando Francisco não estava mais com eles. Ed pareceu surpreso. Nunca lhe havia ocorrido a possibilidade de questionar o sentimento. Disse então, ele me inspira segurança. Ele me faz esperar emoções e perigos, disse ela. Francisco tinha 16 anos, no verão seguinte, no dia em que ele e ela, sozinhos, estavam ao alto de um penhasco perto do rio. Seus shorts e suas camisas tinham se rasgado na subida. Do alto do penhasco contemplavam o rio Hudson. Haviam ouvido dizer que, nos dias em que o tempo estava bom, dava para ver Nova York ao longe. Porém eles só viam uma névoa composta de 3 luzes diferentes que se fundiam, o rio, o céu e o sol. Ela se ajoelhou uma pedra, tentando ver alguma coisa da cidade. O vento jogava seu cabelo sobre os olhos. Olhou para trás e viu que Francisco não estava olhando ao longe, olhava para ela. Era um olhar estranho, concentrado e sério. Dagny ficou imóvel por um instante, as mãos espalmadas sobre a pedra, os braços tensos para sustentar o peso do corpo. Inexplicavelmente, o olhar de Francisco a fez perceber sua própria posição, pensar em seu ombro exposto pelo rasgão da blusa, suas pernas longas e queimadas de sol, apoiadas na pedra. Zangada, pôs-se de pé e se afastou dele. Ao levantar a cabeça, o ressentimento de seu olhar cruzou com a seriedade do olhar de Francisco, e embora tivesse certeza de que o olhar dele era uma condenação hostil, quando deu por si, estava perguntando, num tom de desafio, sorrindo, de que você gosta em mim? Ele riu. Embaraçada, Dagny não sabia o que a fizera perguntar aquilo. Francisco respondeu, do que eu gosto em você é disso, e apontou para os trilhos da ferrovia da Garta ao longe, que brilhavam ao sol. Mas isso não é meu, disse ela, desapontada. Do que eu gosto é que, no futuro, vai ser. Ela sorriu e admitiu a vitória de Francisco, manifestando seu contentamento. Ela não sabia por que ele a olhara de modo tão estranho, porém sentia que ele enxergara alguma conexão, que ela não via, entre seu corpo e algo que havia dentro dela que lhe daria forças para mandar naquela estrada de ferro algum dia. Francisco disse, secamente, vamos tentar ver Nova York. E a puxou pelo braço até a beira do precipício. Ele torcia seu braço de um jeito estranho, obrigando-a a se apertar contra ele. Ela sentiu o calor do sol nas pernas de Francisco, encostadas às suas. Olharam para a distância, mas só viam aquela névoa luminosa. Quando, naquele verão, Francisco partiu, Dagny achou que a sua partida era como uma fronteira atravessada, que assinalava o fim da infância. Ele ia entrar na faculdade naquele outono. No ano seguinte, seria a vez dela. Dagny sentia uma impaciência ansiosa, com um toque de medo, como se ele houvesse saltado para o desconhecido repleto de perigos. Era